Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, eu também estou bem. Vamos começar nossa manhã, nossa semana, de trabalho. Vamos hoje no capítulo 6, continuando ele, dos versículos 20 a 36, Evangelho de Lucas. As bem-aventuranças, o ais e o amor aos inimigos. Hoje Jesus nos apresenta ensinamentos que desafiam profundamente nossa maneira de enxergar a vida. Nas bem-aventuranças e nos ais, ele nos convida a perceber que os valores do reino de Deus nem sempre correspondem àquilo que o mundo considera sucesso, segurança e felicidade. Depois Jesus vai ainda mais longe. Ele nos ensina a amar não somente aqueles que nos amam, mas também aqueles com quem temos dificuldades. É um chamado para uma forma de amor que não depende apenas daquilo que recebemos do outro. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para compreender os ensinamentos de Jesus. Ensina-nos a olhar para a vida segundo os valores do teu reino e dá-nos sabedoria para amar mesmo quando o amor exige de nós maturidade, perdão e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Nós vamos iniciar o nosso capítulo. As bem-aventuranças e os ais. Mateus 5, 1 a 12. Versículo 20. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhe disse: Bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Isso também está em Lucas 12, 32. Versículo 21. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Versículo 22. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem a sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Isso também está em 1 Pedro 4,14. Versículo 23. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Isso também está em 2 Crônicas 36:16 e Atos 7:52. Versículo 24. Versículo 24. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Isso também está em Tiago 5:1. Versículo 25. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Isso também está em Tiago 4:9. Versículo 26. Ai de vocês, quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Isso também está em Jeremias 5:31. O amor aos inimigos. Mateus 5:38 a 48. Versículo 27. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês. Versículo 28. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Versículo 29. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Versículo 30. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa,
E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Versículo 31. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Isso também está em Mateus 7,12. Versículo 32. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Versículo 33. Se fizerem o bem aos que lhes fazem bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. Versículo 34. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Versículo 35. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois é Ele bondoso até para os ingratos e maus. Versículo 36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. E hoje a gente encerra aqui, amanhã a gente termina esse capítulo. Analogia. É fácil amar quem nos ama. É fácil oferecer carinho a quem nos trata bem. Jesus, porém, nos apresenta um amor que vai além da troca. O amor ensinado por Jesus não pergunta primeiro o que receberá de volta. Amar um inimigo não significa concordar com o que ele fez, aceitar injustiças ou permanecer onde somos feridos. Significa não permitir que a mágoa transforme nosso coração naquilo que nos machucou. Muitas vezes, quando a gente tem um desafeto, seja na família, no grupo de amigos, no trabalho ou em qualquer outro espaço, a gente precisa entender que a melhor forma da gente ajudar essa situação é orando por ela. Às vezes é orando por esse inimigo. Eu sempre falo que são irmãos perdidos. Eu não falo que a gente tem inimigo. Nós só temos pessoas que se perderam de si mesma, se perderam de Deus, se afundaram nas suas mágoas, porque às vezes não aceitaram uma forma de pensar nossa, às vezes não aceitam a forma da gente conduzir aquilo, ou não aceita que aquilo não pode ser, ou uma verdade que às vezes a gente acabou tendo que falar. Existem muitas formas das pessoas não gostarem de nós, ou às vezes por inveja, ou às vezes porque gostaria de ter aquilo que nós temos e não tem. Então, existem várias formas da gente ver uma pessoa que se perdeu e não gosta da gente. E aí cabe a nós a orar por essa pessoa, a fazer uma oração por essa pessoa. Uma vez uma pessoa me ligou falando que uma pessoa tinha pedido para fazer algumas coisas para mim. E o que essa pessoa, e o que ela faria? Eu falei, faz o que você quiser, mas é bom eu saber porque eu vou orar por essa pessoa. Porque o que eu posso fazer por essa pessoa é orar. Orar para que ela deixe essas mágoas, para que ela deixe de sentir isso. Porque muitas vezes a pessoa ela se perde dela, ela está perdida dela mesma. Reflexão do dia. Tenho amado apenas quando existe reciprocidade? Existe alguém cuja atitude ainda ocupa meu coração através da mágoa, da raiva ou do ressentimento? O que preciso entregar a Deus para continuar minha caminhada em paz? Se ainda existe alguma coisa dentro do seu coração
Se ainda existe mágoa da infância, da adolescência, do seu trabalho, do seu vizinho ou de qualquer pessoa que você tenha se relacionado, entrega isso para Deus. Pede para Ele cuidar disso. Ora por essa pessoa, pois ela também estava perdida naquele momento. Eu sempre falo assim que ninguém faz nada por ninguém. Somos nós que permitimos e aceitamos. De várias formas. Então, quando a gente está receptivo, nós recebemos, certo? Se um carteiro chegar na sua casa agora e trouxer uma caixa que você não sabe nem de onde é, e que você não pediu nada, e que você não conhece nem o remetente, você vai pegar? Você não vai pegar. Não é seu, porque você pegou. Agora, se você pegou por curiosidade, porque você queria ver o que era, você aceitou. Se você aceitou, o que tiver na caixa vai fazer parte. Entende? Então é a mesma coisa. Se uma pessoa te insulta, te xinga, te maltrata, não aceita. Deixa ela falar, se impõe, lógico, né? Olha, não gostei disso, daquilo. E aí você já sabe que aquela pessoa não é uma pessoa para estar no seu relacionamento, né? Só ignora o que ela faz. E quando ela fizer, você devolve com oração. Porque é uma pessoa que fez isso, está muito perdida dentro de si. Amém? Abraço de Lucas. Hoje escolha não alimentar um ressentimento. Você não precisa se aproximar novamente de quem lhe fez mal, nem permitir que alguém ultrapasse seus limites, mas pode pedir a Deus que retire do seu coração aquilo que ainda lhe aprisiona aquela história. Às vezes, amar também significa entregar, estabelecer limites e seguir em paz. Eu falo que eu prezo muito pela minha paz. Eu pago o que for para não entrar numa discussão, para não estar no meio de fofocas, porque eu detesto isso. Então, eu prefiro ter minha paz do que estar no meio de situações e viver aquela coisa densa. Eu prefiro estar em paz. Hoje eu aprendi a estabelecer limites e entregar a Deus aquilo que de repente eu permiti entrar no meu coração. Amar como Jesus ensinou não significa permitir tudo. Significa não permitir que aquilo que nos feriu determine aquilo que nosso coração se tornará. As nossas mágoas, as nossas densidades não podem refletir no nosso coração diariamente. A gente não pode permitir que isso defina quem nós somos. Precisamos nos purificar disso e liberar isso do nosso ser, para que a gente possa viver em paz. E por mais que o outro ainda tente fazer, só faça a sua parte. Vá sem esperar nada em troca. Hoje, eu ajudo as pessoas sem esperar nada em troca. Se eu tenho dinheiro e posso dar, eu dou sem esperar nada em troca. Se eu tenho um tempo para conversar, eu converso sem esperar nada em troca. A gente precisa aprender a fazer as coisas pelas pessoas de coração e não esperando um obrigado, uma gratidão, um agradecimento ou esperando um reconhecimento. Não, faz porque você está fazendo. E às vezes faz no seu secreto com Deus. Ele sim te agradece. Amém? Oremos. Senhor Deus,
Ensina-me a viver segundo os valores do teu reino. Ajuda-me a amar sem perder a sabedoria, perdoar sem abandonar meus limites e seguir adiante sem carregar ressentimentos. Que eu seja misericordiosa, porque também recebo diariamente a tua misericórdia. Cuida do meu coração para que as experiências difíceis não retirem de mim a capacidade de amar. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Que seja um dia significativo. Aproveite a semana, faça uma faxina dentro do seu coração, diariamente. Permita somente aquilo que vai ser positivo para o seu coração. O resto, deixe de lado e peça para Deus cuidar. Amém? Até amanhã.